E para nos falar deste tema temos o Sr. Comandante dos Bombeiros de Paços de Arcos, Ricardo Ribeiro, o Sr. Comandante da SATA, Miguel Sancho, e também o Sr. Comandante da sua própria vida, o jornalista da SIC, João Moleira. Na plateia temos a psicóloga Sílvia Botelho, com quem já vamos falar daqui a pouco. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Afinal, a vossa profissão é ou não estressante? É isso que nós... A primeira pergunta. Podemos começar pelo Sr. Comandante dos Bombeiros. Até porque está no topo, a primeira profissão mais estressante. Sim, a profissão é de facto estressante e ainda para mais quando alguns, se não a maioria dos bombeiros, a desenvolvem não como profissão, mas como atividade, muitas vezes de forma voluntária. Pois. E, de facto, ela é estressante por diversas fontes de stress. A primeira delas tem a ver, ao contrário do que as pessoas julgam, com as nossas vítimas. O sofrimento delas, a dificuldade que elas estão a viver e a realidade de que nós estamos ali também para fazer uma intervenção no sentido de lhes dar a possibilidade de elas continuarem a fazer a sua vida. E este é o primeiro aspecto que é bastante estressante para nós. Na parte do socorro, por exemplo, se tiverem que desencarcerar alguém, se estivermos a falar de um acidente em que tem 2 ou 3 vítimas, são vocês que têm que fazer a escolha de quem é que vão ajudar, de quem é que será ajudado primeiro. Compete ao comandante das operações fazer essa decisão em conjunto com a equipa médica que lá tiver. E às vezes são segundos. Não, e muitas das vezes até pior. É que, ao contrário, por exemplo, do que muita gente diz, tem que socorrer o que tiver pior. Mas a partir de certa situação crítica, já se calhar a prioridade é outra. E portanto, isso são tudo fatores indutores. Essa decisão normalmente tem que estar assente em conhecimentos objetivos que decidem qual das vítimas é que nós vamos priorizar. Mas, além disso, depois há também toda a envolvência do teatro de operações, familiares das vítimas, claro. Pessoas que estão na companhia das vítimas. Por exemplo, se eu tiver encarcerados, normalmente os pais vão à frente, as crianças vão atrás. À frente ficam encarcerados, atrás estão as crianças. É necessário lidar também com o stress dessas pessoas. E depois, o tempo aqui é fundamental. Eu, se tiver uma paragem cardiorrespiratória, por exemplo, dentro de uma viatura que está encarcerada, eu tenho 7 minutos, 8 minutos para fazer a resolução daquele problema, nomeadamente começar a iniciar as manobras de suporte básico de vida. E, portanto, toda esta realidade, toda esta envolvência que está inerente à atividade, eu direi à atividade e não profissão, do bombeiro, de facto é altamente indutor de situações de stress. Não só antes, porque quando nós sabemos que há um determinado acidente e vamos a caminho desse teatro de operações, de facto, o tempo urge, as informações estão a vir via rádio para quando chegarmos termos uma noção maior daquilo que está ali a passar. Durante o teatro das operações, em que temos que prestar o socorro, combater o incêndio, fazer busca e salvamento, muitas das vezes em situações fisicamente muito agressivas, temperaturas elevadas, gases tóxicos, não há visibilidade, vítimas pelo meio que não sabemos onde estão, em que situação estão, portanto, e depois, que é reviver, muitas das vezes, a situação que se verificou anteriormente. Mas são profissões que, para além de se viver o stress da situação quando se está no estado crítico, mesmo quando não se está numa situação de paz, são também profissões estressantes. Aqui, para finalizarmos a nossa conversa, perguntar assim, a situação mais estressante que viveram até agora. Se há que o João Moleira já tinha dito uma, mas, por exemplo, o Sr. Comandante Ricardo Ribeiro, assim, uma situação, para além daquelas que já enumerou há pouco, uma situação que tenha... Sim, há pelo menos duas, uma situação há relativamente pouco tempo, em que falámos agora, 2 encarcerados com 2 crianças atrás. As crianças estavam boas, à frente estavam 2 pessoas encarceradas, uma delas em paragem cardiorrespiratória com uma amputação, o que dificultava a intervenção e todo aquele aparato. E depois, para ainda criar mais situações, chegaram familiares dessas pessoas. Portanto, isto são exemplos de situações de stress. Obviamente que nós temos que ter competências e capacidades para lidar com lucidez com esse stress e não o sentir no momento para além da adrenalina que aquela situação se coloca. E por isso mesmo, eu até informei a produção desse número, nós temos um número complicado que desde 2000 a 2013
morreram 81 bombeiros, mais do que polícias e militares Só juntos. isso já é motivo de Portanto, stress só isso para é quem um sai, fator não é? indutor do Claro. próprio stress. E ao contrário aqui do Sr. Comandante, que não lhe vou chamar Ângelo, Sr. Comandante Miguel, de facto, nós temos não temos todos os apoios, não temos todos os mecanismos, não temos todas as necessidades que um avião. Porquê? Porque o risco do avião está credibilizado na cabeça de toda a gente e o risco da segurança, seja dos bombeiros, seja das vítimas, não está credibilizado. E acontece que, por exemplo, uma autoescada custa pode custar 800 mil euros, 500, 600 mil euros ou mais, e ao longo de 10 anos pode nunca ser utilizada. E quando ela for utilizada é porque tem mesmo que ser. Portanto, há fatores que induzem, e eu só gostava de deixar aqui 3 aspectos. Mas tem que ser rápido, está bem, Sr. Comandante. A primeira delas é antes do teatro de operações, durante o teatro de operações e a seguir ao teatro de operações, juntamente com as vítimas e os familiares das vítimas. E essa realidade tem que ser resolvida e o que nós propunhamos era a criação do INEM social que pudesse responder também às necessidades psicossociais das vítimas e dos bombeiros. Obrigada, Comandante Ricardo.